Estava falando aqui do caso da cantora gospel e o filho dela de 9 anos, que foram mortos, foram assassinados pelo companheiro dela. Temos aqui em mãos uma carta que foi encontrado juntamente com os bens que ela guardava. Eu vou chamar uma reportagem para você lembrar desse caso. Pode pôr no ar. Eliseu de Castro, de 31 anos, finalmente está atrás das grades. Foram quase 4 dias de buscas pelo homem que tirou a vida da esposa, Vani Magalhães, e do enteado de apenas 9 anos de idade, Renan Magalhães. A procura por ele se intensificou nos pontos em que Eliseu frequentava para usar drogas e deu certo. Guardas municipais que faziam patrulhamento no Parolim, em Curitiba, desconfiaram quando um homem fugiu da abordagem e se escondeu em um barraco quase dentro do rio. A equipe pediu a identificação do mesmo, ele passou o nome do irmão, no qual não constava nenhum pedido contra o mesmo. A equipe permaneceu, porque não conseguia identificar ele, permaneceu fazendo perguntas para ele, no qual ele se identificou que ele era o Eliseu, o que havia cometido o crime crime bárbaro aqui na cidade de Piraquara. Eliseu de Castro era casado com a Vani há pouco menos de 3 anos. Ela já tinha o filho Renan do casamento anterior e com ele teve uma filha de 2 anos de idade, a única sobrevivente de toda essa tragédia. Então eu não sei uma força maior negativa que me tomou, tá? E eu não sei o que me levou a fazer isso, nada justifica, não vou trazer eles de volta nunca mais, tá? Eu tenho uma filha de 2 anos que vai se criar sabendo que na tal época o pai matou a mãe e o irmão, então não tem perdão para mim. Nesse quarto aqui, o quarto do casal, você pode ver que ainda tem o colchão, um quarto bastante pequeno. De acordo com o que se apurou até agora, é que Vani foi morta nesse quarto aqui e no berço estava a filha de 2 anos dela. Foi essa filha, inclusive, que fez com que as pessoas que passavam na rua, que vizinhos, estranharam o que estava acontecendo, até porque a menina apareceu na janela já com o braço cheio de sangue. E disse para alguns vizinhos ainda que a mamãe dela estava dodói. Era 4 horas da tarde, estava de pezinho, aí eu falei para ela, abre aqui pra vovó. Ela punha a mão na cortina, empurrava a cortina da janela, não conseguia abrir. Aí quando ela pôs, eu dei o bracinho assim, eu vi que a manguinha dela estava cheia de sangue. A polícia, Eliseu contou o que fez. Pegou um travesseiro, colocou na cabeça da esposa e começou a esfaqueá-la. Quando o filho da Vani tentou intervir, foi levado para o quarto e também foi esfaqueado e morto. Eu não quero que ninguém tenha dó de mim, ninguém me perdoe por nada. Só não quero que vocês achem que eu sou sangue frio, que eu fiz isso assim, no meu estado de sã consciência. Jamais eu fazeria isso. Estou completamente arrependido. Eu já falei que o meu preço é a morte. Não tenho que eu ficar atrás de umas grades de 20, 30 anos, não vai resolver isso. Não vai. Não vai trazer a Vani de volta, não vai trazer o Renan de volta, mas a justiça tem que ser feita e ele tem que pagar pelo que ele fez. Surgiram fatos novos nessa história que eu vou mostrar para você aqui agora. Inclusive, aqui comigo está o Samuel, que é o irmão da Vani, e também o doutor Igor Ogar. Boa tarde para vocês, obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Mas vamos começar a entender, porque é o seguinte, apareceu uma carta. Como é que foi que aconteceu, Samuel? A polícia estava revirando lá as coisas que a Vani guardava e encontrou essa carta como? Não, na verdade, a gente retirou as coisas da casa, né? Depois que aconteceu. Daí, quando a gente estava mexendo nos papel, lendo os cadernos, todas as notações deles ali, daí encontrei essa carta. E o que chamou a atenção de vocês nessa carta? Eu já vou mostrar para quem está em casa, mas assim, o que vocês sentiram quando encontraram essa carta? Foi revoltante, né? A gente já tinha uma certa impressão que ele não gostava do menino, né? Mas a gente viu que ele era um cara muito abusivo, né? Agressor, né? Um ditador, vamos dizer assim. Uhum. Que você deve ter lido já a carta, né? E tem umas partes pesadas que ele fala com a criança. Isso aqui, minha gente, é o seguinte. Isso aqui é um manual que ele escreveu de como a Vani devia cuidar do filho. Imagina isso. Eu já vou ler alguns trechos para você. Vocês percebiam que o Eliseu era um cara violento ou não? Então... A Vani comentava com a família, falava para vocês?
Não, assim, ela mesmo comentar assim, não. Acho que ela meio que encobertava. Não sei se ela estava ameaçada, não sei o porquê. Mas ela acabava meio que não contava pra gente, escondia, né? Mas a gente percebia, assim, quando a gente reunia em família, teve uma vez mesmo que ele falou se o Renan fosse, ele não ia. Então ele mandou o Renan pra casa do pai dele. Aí, outras vezes a gente se encontrar, ele não deixar o Renan, tem que ficar sentado na cadeira, não deixar brincar com as crianças brincando. Sempre assim, aquela doutrinação. E ele batia, era na violento? frente da gente nunca bateu. Mas ele fala assim, ó, que se a gente chegar em casa, você vai ver. Eu perguntei isso, você vai entender por quê. Doutor Igor, qual a importância dessa carta agora nesse processo e na audiência, que inclusive foi remarcada, a audiência de instrução? É muito importante essa carta e o conteúdo todo de provas que já conseguimos juntar ao processo até esse momento, porque mostram que o Eliseu, diferente do que alega, do que informa, apesar de ser uma pessoa que fala muito bem, manipuladora, normalmente é uma condição, uma qualidade das pessoas que são manipuladoras, mostra que ele já vinha com um histórico de manipulação, com um histórico de crueldade contra a Vani, contra o seu enteado. Não foi um surto momentâneo. Ele já vinha com maus tratos levantados por informações da família, por essa carta e também por tantas outras circunstâncias que já deixaram apresentadas dentro do próprio processo de que o Eliseu se tratava de uma pessoa que tratava esse menor, esse jovem, seu enteado, com muita crueldade. Então, os fatos que aconteceram não foram isolados. Ele já vinha num movimento, num comportamento agressivo contra essa criança. Isso muda tudo, porque pela apresentação, pela fala, ele tenta em alguns momentos dizer que foram fatos isolados, mas não foram. Isso já vinha acontecendo há muitos anos. E essa carta pode trazer isso? Essa carta demonstra cabalmente isso. Olha aqui, ó. Eu vou ler um trecho da carta aqui agora. Ele escreve assim: pontos a serem trabalhados com o Renanzinho. Essa carta foi encontrada no meio, né, da caixinha da Vani, as coisas que ela guardava, tá? Essa carta deve ter sido escrita há bastante tempo. O que ela dizia? Aqui, ó. Até vou ler aqui que tá melhor. Eu tô com uma fotocópia da carta em mãos. Diz assim: pontos a serem trabalhados com o Renanzinho. Destacamos aqui para você entender, tá? Porque tem mais coisas para você entender. Ele disse assim, tem até um asterisco ali, doutor. Ele deve adquirir respeito e temor pela figura de que a própria mãe Vani, é isso, né? O primeiro passo é ele adquirir temor, medo. Porque quem não teme, não respeita. Manual do seu Eliseu. Você, como mãe, deve ser soberana, falar com ele e ele atender imediatamente. Se assim não o fizer, terá que pagar as consequências. Que é isso? Um homem realmente que queria demonstrar poder dentro de casa. Tem um outro trecho que é ainda mais impressionante. Aqui. Aí, por isso eu perguntei se ele era violento com o Renan, se ele abusava, se ele batia. E o Samuel disse que na frente... É isso, Samuel? Na frente de vocês você não via, né? Sim. Não via. Ok. Agora dá uma olhada aqui nesse trecho da carta. Todas as vezes que ele fizer mimo... Manha, toda vez que ele fizer mimo, manha, né? Cruzar os braços e reinando, fazendo beicinho e etc., deverá imediatamente ser penalizado. Gente, o Renan é uma criança de 9 anos, tá? Tinha 9 anos. Aqui é que veio o detalhe que me chamou a atenção, já que você disse, Samuel, que nunca viu ele agredindo o Renan. Ele disse assim, se estiver em local que não é possível bater nele, assim que chegar em casa e for tomar banho, ele deve ser lembrado da infração cometida e levar uma surra.
Você imagina o que é isso? Como provar que essa carta é dele, doutor Logar? Ele muito provavelmente no curso do processo ele não vai negar isso daí. E eventualmente, caso haja uma rejeição dele por admitir e assumir, pode ser feito sem o exame grafotécnico, onde um perito pode atestar se essa grafia pertence a ele ou não, utilizando algumas técnicas. Vocês imaginavam, a família imaginava que o Eliseu seria capaz de fazer o que fez algum dia, Samanta? A gente tinha um medo assim, né? Porque o pessoal usuário é uma pessoa descontrolada, né? E usava crack, então a gente sabe, já tem uma experiência de convivência, ouvindo essas coisas, né? Então a gente tinha um medo assim. Mas a gente não achava que chegava nesse ponto, né? Queria saber o seguinte, a criança, a menina de 2 anos, como ela está? Hoje ela está bem, está fazendo acompanhamento psicólogo, né? Mas no começo foi difícil, chamava a mãe, acordava na madrugada chamando a mãe e falava que estava com medo do pai. E foi complicado pra gente. Ela contando assim que o pai pegou a mãe, contou. Ela contou os detalhes? Contou alguns detalhes. Você imagina, assim. olha aqui. Gente, uma criança de 2 anos. Uma criança de 2 anos contando os detalhes do que ela viu. Você imagina o trauma que essa criança vai carregar pro resto da vida? Você tem como imaginar isso? Tem como mensurar isso? A tragédia que foi na vida dessa criança, ela contava os detalhes, Samanta? Contava detalhes. Fazia até o gesto com a mão, assim, como se o pai pegou a mãe, jogou, a mãe ficava, fazia até o gesto. Foi complicado, e sem perguntar nada. Isso ela começou a falar assim, que a gente não tocava no assunto, né, perto dela, para não... É complicado, né? Tem que fazer ela esquecer da cena, né? Mas a gente acabou deixando ela falando sozinha, assim. E o restante da família? Como tá? Complicado, né? Ficar abalado, né? Eu mesmo demorei a dormir bem, né? Era poucas horas dormindo. Foi difícil. Doutor Logar, o que o senhor pretende fazer com essa carta, doutor? Ela já foi juntada ao processo, lembrando aqui, né, de que o Eliseu é uma pessoa que só se preocupa com ele. Teve um depoimento para televisão que ele deu, atestando que a maior vítima, o maior prejudicado seria ele, e não as vítimas que ele tirou a vida. Ele foi muito seletivo em tirar a vida da filha dos outros, no caso da Vani, e do seu enteado, que também é filho dos outros, mas da própria filha não tira. Atesta um surto. Eu não tenho dúvida que ele venha se manifestar no processo como uma certa incapacidade, como alguém que não estava nas condições psicológicas capaz de responder por esse crime. Mas acreditamos aí que o Poder Judiciário não vai aceitar de modo algum essa escusa, que ele venha se furtar da responsabilidade e que ele venha, assim, a ser levado ao tribunal do júri e lá seja condenado com todas as qualificadoras atinentes ao fato. Voltando um pouquinho à carta era direcionada a Vani. Você vê que ele manda nela. Né? É isso que ele diz, que eu mando em você. Ela é muito imperativa nesses trechos. Se acontecer isso, você vai fazer isso. Você. Então, quando a sua irmã não falou para vocês a respeito do que estava acontecendo na casa dela, que psicologicamente ela já estava dominada. É quase como se fosse uma religião. Ele vai temer você, mas porque você teme a mim. Então, essa circunstância é muito importante realmente a juntada dessa carta, porque ela traz não uma situação de momento, mas uma situação de dominação que ele já vinha fazendo há algum tempo, de forma que tudo que talvez que ele fizesse contra o Renan, ou que fizesse com que a mãe fizesse contra o próprio filho, fosse para torturar a mãe. Nesse sentido, é que eu vejo que está acontecendo. O senhor concorda comigo que esse processo já vinha acontecendo há algum tempo e de dominação, a mãe principalmente? Sim, nós não temos dúvidas que ele era de fato um manipulador, uma pessoa cruel contra a própria Vani, contra esse menor. E não só pelas cartas, doutora, mas vários elementos de prova juntados mostram que ela vinha sofrendo uma manipulação. E talvez por conta da condição evangélica, ela era uma influenciadora digital e para ela era muito importante a família, ela vinha aceitando todas essas agressões psicológicas, em especial as cometidas por essa carta e tantas outras. Parece que até as condições econômicas, ela que mantinha essa casa,
e ela tinha que direcionar os recursos de acordo com o mando do Eliseu. Podemos observar em vários comportamentos que ele, sim, se tratava de uma pessoa cruel e manipuladora, mesmo antes aos fatos ocorridos. Até porque manipuladores, eles não são ostensivos no primeiro momento. No primeiro momento, eles são pessoas que vão chegando de mansinho e funciona que nem a água com a erosão. Ou seja, vai minando quando a pessoa se vê já está numa tal forma abraçada por aquilo que ela não consegue ter forças para sair. O componente religioso também auxilia nesse sentido de que a gente não quer promover nenhum tipo de escândalo, promover nenhuma situação adversa, né? A gente entende isso também. Mas a manipulação dele era de poder, ou seja, até de certa forma substituir uma divindade, né? Ou seja, ela tinha que obedecê-lo, né? A senhora falou de poder, doutora Márcia, eu quero mais uma vez destacar o trecho do Renanzinho ali. Vamos destacar de novo para quem está chegando agora, para quem está acompanhando o Balanço Geral aqui agora. O que o Eliseu colocou nesse manual, né? Nesse manual de como ela devia agir com o garoto. Todas as vezes, né? Aqui, é aquela outra parte. Todas as vezes que ele fizer mimo, manha e tal, braço, fizer renando, fazendo beicinho, deverá imediatamente ser penalizado. E aqui é que está a parte da frase que deixa a gente realmente indignado. Muito indignado. Né? Se não estiver em local que não é possível bater nele... Porque temos que manter essa imagem de família feliz, né? De que tudo funciona, né? Se não for possível, assim que chegar em casa, tomar banho, ele deve ser lembrado do que ele fez e tomar uma surra. Se age dessa forma hoje, uma criança de 9 anos, é assim que se educa uma criança? Isso aqui é manual de deseducação, é isso? Existe como essa criar palavra, uma né? pessoa com problemas, exatamente. né? Mostrar exatamente que tinha problemas. Quando que é a próxima audiência, doutor? Não está marcada ainda, mas eu vou trazer aqui um fato novo também, que tomamos conhecimento ainda essa semana e muito importante para o processo e também para a condenação do Eliseu. Nós temos elementos que dão conta de que esse crime pode ter sido premeditado. Temos informações recentes de uma vizinha, a vizinha de muro da casa da Vani, que deu a informação já aos familiares de que no dias anteriores ao cometimento desse duplo homicídio com feminicídio, a Vani havia dito a ela, se alguma coisa me acontecer, a filha, porque talvez já imaginava nesse cenário que seria a única sobrevivente diante de uma eventual ameaça, deveria ficar com um determinado irmão. Então ela já tinha um certo conhecimento, acredito que motivado em razão de ameaças, de que se ela viesse a faltar e o irmão também, a filha deveria ficar com um determinado familiar. Falou para a vizinha dias ou dia antes do crime. Olha, gente, isso é um fato novo, atenção, isso é um fato novo que o doutor Igor está trazendo aqui. A vizinha teria ouvido da Vani, inclusive orientação do que fazer com a filha dela. Exatamente. O que deveria fazer. Então, quer dizer, ela já sabia que talvez a coisa pudesse ficar realmente difícil para ela, como ficou. Eu tenho outros trechos, doutora Márcia, que eu gostaria de trazer, e aí já na sequência também a sua análise. Tem um trecho aí para mim? Aqui. Olha aqui. Vamos ver se eu consigo ler aqui, que a minha fotocópia está meio complicada. Aqui, ó. Samuel, vamos lá. Deixa eu chegar mais perto aqui. Samuel, tem algum outro trecho da carta aqui que chocou vocês? Deixa eu ver. Tem uma parte que fala aí da criança de 6 anos, deixa eu ver se aqui está escrito. Criança de 6 anos não deve escolher o que eu comer, o que for fazer. Repete para mim, por favor. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá na onde aqui? Aqui. Aí. Deixa eu ver. Sempre que ele for sair de casa, tiver que apanhar... Aqui, esse aqui, ó. Aqui, leia para mim ali, por favor. Criança de 6 anos não deve opinar nem escolher o que quer comer. Uma criança, quer dizer, então essa carta foi escrita 3 anos atrás. O que quer comer, sim, apenas deve preparar a refeição e chamá-lo. Quer dizer,
Doutora Márcia, realmente, eu já trago o álcool para a gente higienizar as mãos. Doutora Márcia, é realmente uma carta de alguém dominadora? Sim, o objetivo é dominá-la e dominar todo o entorno em razão disso, né? E isso fazendo o que mais uma mãe quer proteger? O próprio filho. Então, uma forma de você, assim, se você realmente me obedece, vai me obedecer fazendo com que essa criança se adeque às minhas regras. E quando ela vem e pede para uma vizinha, fala para uma amiga, uma vizinha, uma pessoa amiga, diz assim, olha, se acontecer uma coisa comigo e com meu filho, eu quero tal destino para minha filha, que não é ficar com o pai. Então, efetivamente, ela tem temor que agora, com a falta dela e a falta do irmãozinho, né, do filho dela, que ele pudesse se voltar contra a própria filha, né? Então, esse também é um temor dela. Olha só o que diz um trecho aqui que eu achei aqui, ó. Vani, orientar é ordem. Você me deve obediência. Cuidado necessários e ficar atento para que ele, com postura, não fale de boca cheia. Quer dizer, ele está passando aqui uma orientação, uma carta. Determinação, uma determinação para uma mãe. Uma mãe não sabe como educar um filho, doutora Márcia? Não, e ele não quer que eu faça com amor, quer que faça com regras. Nós estamos falando de uma criança de 6 anos nesse momento, né? Então quer que se faça com as regras que ele escolheu. Não as regras que a mãe escolheu, mas as regras que ele escolheu. Porque ele acha que a educação funciona com temor. Ele deixa isso bem claro. E o que a gente fala lá no Velho Testamento, sim, de temor a Deus. No Novo Testamento nem se fala nisso, né? Então ele se ocupa, se apropria dessa terminologia lá de trás. Ô Samuel, e vocês percebiam alguma coisa no comportamento do Renanzinho, alguma mudança no comportamento dele, alguma coisa que pudesse chamar a atenção de vocês? A gente via assim, ele mudou o semblante depois que começou a morar com eles. Eu vi que ele ficou um pouco mais triste, era um piá alegre. E ele cortou do piá ir na nossa casa, deixava mais ir na nossa casa, assim, ele sozinho. Não deixava o menino ir visitar vocês? Porque ele sabia que poderia contar, né, algo que estava acontecendo, então ele já cortou, não deixou. Sempre quando teve a festa de aniversário da minha filha, foi dia 23 de julho, a gente fez uma festinha, ele mandou para casa do pai para que o Renan não viesse para minha casa. Então, a gente percebia, assim, até a minha irmã mesmo, a gente conversava por mensagem, ele respondia por ela. Então, a gente percebia que tinha algo estranho. Mas... E vocês não falavam para ela? Falava. Ela tentar... A gente aconselhou ela quando ela começou a namorar com ele, né? A gente aconselhou para ela não casar com ele e tudo, mas ela acabou casando. Ele não trabalhava, como é que ele conseguia dinheiro para comprar a droga? Eu acredito que uma vez aconteceu que o próprio Renan contou para minha irmã que ele tinha recebido a pensão do pai, né? E pegou esse dinheiro e fez um pix na conta dele e falou que ia comprar uma cesta de café para minha irmã. Daí, nessa hora, ele saiu, minha irmã estava dormindo, ele saiu da casa e foi usar droga. Ele tinha controle absoluto sobre o celular, mensagens, tudo sobre a casa, né? Sim. É aquela circunstância, começa naquela manipulação leve e passou a ser um domínio realmente, né? Mas, Samuel, ele sempre usou drogas? Vocês sempre tiveram essa informação desde que eles começaram o relacionamento? Desde a idade de 13 anos, parece. Então já se iniciou com esse tipo de problema e essa circunstância desse domínio que ele precisou imperar, tanto em relação à tua irmã, quanto em relação ao filho que não seria dele, então ele se sentiu mais à vontade, talvez, para essa manipulação, mas com certeza isso se voltaria para a menina deles, caso ela não fosse agora retirada das proximidades dele, né? Isso aí, doutor. Tudo isso que a senhora está vendo aqui, doutora Márcia, a senhora acha que pode realmente indicar que houve uma premeditação do crime? É uma construção. É uma construção a hora que ele se vê, que ele talvez estivesse vendo que ele estava sendo desobedecido ou que ele pudesse estar perdendo as rédeas. E talvez isso até justifique essa conversa que ela teve com a vizinha, ou seja, que ela sentiu que ele estivesse perdendo esse domínio, aí ele começa a formular um plano B. Se eu não consigo dominar, eu tenho que eliminar. Então ele formula esse plano B e ele não queria... E nesse momento ele resolve eliminar a vida dela e a dele, sem a menor... Não acredito em culpa, não acredito em nada nesse sentido. E é nessa toada que provavelmente o doutor Hogar deve seguir agora. Tem um trecho aqui que diz assim, talvez até quero perguntar desses nomes aqui.
para você, Samuel. Deve a mãe Vani, deve a partir de quinta-feira, 12/4/2018, até data. É uma programação. Até data, doutor. Deve, a partir do dia 12/4/2018, ter uma conversa séria com a Ivone e a família dela. A Rose, a Cláudia e o Vanderlei. Por quê? O que quer dizer isso aqui? Eu acredito para não intrometer, talvez, na criação, acho. Regime ditatorial, né? A partir desse dia está proibido, né? Uma relação, provavelmente, com essas pessoas, ter uma conversa séria, né? Tem que ter uma conversa séria com ela e com a família, né? Um ditador. Para não ter um ditador contato dentro de casa. Exato. Temos mais informações de manipulação, que apesar dela ser a mantenedora da casa, ele estava impedindo e travando ela dentro do trabalho que ela prestava no YouTube, tentando limitar o crescimento dela dentro das redes sociais. Inclusive, eu tive contato com uma pessoa dos Estados Unidos que era amigo da Vani e que ela mandou mensagem para ele, e ele está disposto a testemunhar, dando conta de que não poderia mais com ele se comunicar, porque amando do Eliseu, isso poderia talvez trazer algum prejuízo para a família ou para ela, ou seja, ele impedia ela de se comunicar com pessoas instruídas para que a mesma não viesse buscar algum tipo de socorro. De ajuda, de socorro. Ou, eventualmente, cair na real, cair a ficha de que realmente ele se tratava de um homem perigoso e manipulador, porque até esse momento ele tinha pleno domínio, até o momento da morte, inclusive, pois dias antes ele havia ainda saído, segundo os familiares, para utilizar entorpecentes e deixado a casa por alguns dias. Doutor Igor Logar, obrigado pela sua presença. Muito obrigado também, Jason. Aqui no Balanço Geral, trazendo mais aí, fatos novos, né, sobre esse crime que chocou a todos nós, uma das histórias tristes que nós contamos aqui também no Balanço Geral. Samuel, os nossos sentimentos mais uma vez a toda a família de vocês lá. Estamos juntos aí nessa situação toda, né, torcendo para que realmente a justiça possa ser feita, né, mais breve possível.